Olá pessoal, eu sou a Karine Quinjalmo, sou consultora especialista em custos e em processos para reparação automotiva. E hoje aqui nesse vídeo vim compartilhar com vocês a explicação que eu dou para os nossos clientes aqui de consultoria em relação à formação do preço da hora, ou seja, quanto custa e qual o preço do tempo aí na tua oficina mecânica. Então, de uma forma bastante sintetizada, estou te passando toda a nossa expertise aqui em relação a esse trabalho. Então, no primeiro momento, para te explicar, fiz um esqueminha aqui para ficar melhor representado. A gente vai levantar os custos diretos que a gente tem com a produção. A nossa sugestão é que tu levante os valores que tu gasta aí na tua oficina com mecânicos, ou seja, com o pessoal que produz lá na pista da oficina. Tô te dando o exemplo aqui de R$3.000. Levantei esse valor, R$3.000. Dos insumos que eu preciso lá para a oficina, considerando todo o material de consumo, informações técnicas, atualizações tecnológicas e outras coisas que tu possa ter aí na tua oficina. Por exemplo, em torno de R$1.000 por mês. Então só aqui de custo direto eu já tenho R$4.000. Mas eu preciso olhar também para a infraestrutura da empresa, ou seja, o que vai auxiliar com que essa pista lá, esses mecânicos na oficina, tenham tudo na mão e consigam gerar produção. Então eu dividi aqui esse grupo que eu vou sintetizar de despesas em 3 grupos. O primeiro é o pessoal administrativo, então as pessoas que trabalham na retaguarda aí. Vou dar um exemplo aqui, R$2.000 de custo mensal. As outras despesas que são de funcionamento, ou seja, quanto custa para abrir e fechar as portas. E aí nesse grupo tu pode inserir contador, tu pode inserir água, luz, telefone, internet, enfim, tudo que tu precisa para que a empresa funcione. Para esse exemplo eu vou dar uma referência de R$2.000. E também os societários, ou seja, quanto que eu retiro, valor fixo meu salário, meu administrador da empresa ou meu empresário aí de prolabore, tudo referente a todas as retiradas. Nesse exemplo aqui, mais R$2.000. Então eu tenho aqui para esse exemplo, essa infraestrutura aqui, R$4.000 de custo e R$6.000 de despesa, ou seja, R$10.000 no total. E aí acompanha o nosso vídeo lá, onde eu falo da importância de tu fazer essa referência do teu faturamento em horas. Vou pegar aquele gancho lá e o exemplo que eu dei é que se a empresa conseguisse comercializar, ou seja, transformar em faturamento 100 horas de produção. Então, se ela produz 100 horas, se ela consegue comercializar, produzir de faturamento 100 horas, então o custo direto da hora dela vai ser R$40, ou seja, os R$4.000 de custo dividido por 100, R$40. Mas eu preciso atribuir isso o restante da empresa, o funcionamento, que são as despesas. Então, R$6.000 dividido por 100 horas, R$60. Então, vou ter de custo direto 40 mais os 60. Só aqui, de custo, já são R$100. Mas isso ainda não é o preço de venda, é só um exemplo de custo. Agora, acompanha comigo aqui para a gente formar o preço de venda dessa hora. Então, após tu levantar qual o custo total que tu tem aí da tua hora técnica, é o momento que tu vai levantar quais são as variáveis que tu precisa repassar para esse preço. Como, por exemplo, aqui, a maioria das empresas tem essa composição aqui de variáveis, que são os tributos, são taxas de cartão, sendo o resultado da empresa entre débito e crédito. Se tu tiveres comissão, também, e inadimplência. Essas aqui são algumas sugestões, não quer dizer que seja as que tu tem aí na tua empresa, mas tu olhe lá, quais são os valores que tu precisa repassar em relação à venda. Isso é variável, ou seja, exemplo de tributos. Se eu tiver um faturamento de 10, 20 ou 30, vai mudar o valor monetário, mas a minha taxa vai continuar a mesma, eu vou pagar, eu vou desembolsar 6%.
Então tudo que tiver essa proporção, tu vai passar para a composição dos variáveis. Então no exemplo aqui, tributo 6%, taxa de cartão 1%, se eu pagar comissão de 0,5% e considerar uma inadimplência aí no meu negócio de 0,5%. Ou seja, eu já somei aqui 8% de variáveis. O outro número que tu precisa levantar para a formação do preço de venda é qual o lucro que tu deseja aí com a venda com o serviço de mão de obra. E esse lucro é importante ressaltar que é o lucro para o negócio, não é o lucro para o empreendedor. Ou seja, é o lucro que a oficina vai gerar vendendo horas. Eu coloquei aqui uma taxa de referência, o percentual de referência de 15%. Então eu já tenho agora as duas variáveis que eu preciso para aplicar na fórmula de forma bastante simples. Quais são, os números que eu preciso levar ao custo da hora, ou seja, os variáveis que eu tenho e mais o lucro que eu desejo para o meu negócio. Então agora que tu já tem todas as variáveis, tu vai aplicar a fórmula para a formação do preço de venda aí da tua hora técnica. Nós já levantamos que de variáveis a gente tem 8% e a gente deseja 15% de lucro na venda da nossa mão de obra, ou seja, da nossa hora técnica. Então a fórmula que eu vou fazer, 100% que eu vou aplicar é 100% menos a soma dos 8 mais 15 que deu 23. Então 100% menos 23%, 77%. Na calculadora, como é que eu traduzo isso de uma forma bastante simplificada aí para facilitar o teu dia a dia? Eu vou pegar o custo da hora, que eu já identifiquei como R$100, e vou dividir numa calculadora simples por 77%. Vai aparecer na calculadora esse resultado aqui, 129,87. Esse é o valor a que tu teria que vender aí a tua hora na tua oficina para tu conseguir repassar o custo de R$100 por hora e mais os variáveis que tu vai recolher em relação a esse preço de venda e te deixar 15% de lucro. Então, arredondando aqui para um custo de R$100, tu teria que vender nesse exemplo, nesse contexto aqui de exemplo, a R$130 o valor da tua hora. Ou seja, o preço do teu tempo de uma hora aí na tua oficina pode ser R$130 a preço de venda. E se você gostou dessa dica, fez sentido pra ti, dá um like pra gente saber que tá no caminho certo, te inscreve no canal aí pra continuar recebendo as nossas dicas de gestão, nossas informações, compartilha com quem tem interesse nesse assunto e se ainda ficar alguma dúvida referente a esse conteúdo aqui, você pode nos acionar aqui nos comentários que a gente vai gostar muito de dividir aí o nosso dia a dia com vocês. Esta é a nossa dica para sua oficina ainda mais lucrativa.